confiados em o nome de Jesus. Amém. Pastor Fábio. Paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra conosco a sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 6. Eu convido os irmãos a gente ler do versículo 10 ao 20. Sabemos que o tema do nosso trabalho aqui é Efésios 6, versículo 19, né? Tomando ele como base. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes, ou ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Podemos ler junto 19? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Podem vos assentar, irmãos? Quero neste momento. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Agradecer ao anjo desta igreja, pastor Moisés, juntamente com a sua esposa, todos os obreiros aqui nesta igreja. Pastor Moisés sempre nos recebe com todo o carinho, né? Ele e a missionária Ana. É um casal que a gente ama muito. Eu falo sem demagogia, eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Moisés e pela vida da missionária Ana, porque a gente nem sonhava de ser pastor presidente e Deus usou eles ali para poder dar o estudo para nós ali do Casados para Sempre, né? Nós éramos vice-presidente ali na Igreja do Relógio e o pastor Moisés e a missionária Ana foram para lá, deram um estudo maravilhoso para mim, para minha esposa e também para os irmãos ali conosco. E a gente não esquece, irmã Ana. Até hoje, às vezes, a gente lembra, assim, e a gente lembra com tanta satisfação, com tanta alegria, quando a gente para conversar lá, eu e o Sérgio e outros irmãos, né? A gente fica muito feliz por relembrar aquele momento tão maravilhoso. E dali em diante, nós nos tornamos amigos, a ponto de sempre que a gente precisa lá, a gente pede um socorro aqui, pastor Moisés, a missionária Ana correm para lá para poder nos dar um socorro, para ministrar a palavra. E eu também louvo a Deus também, porque mais um ano, nesse mês de janeiro de oração, que eu tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor. E através do pastor Moisés e da missionária Ana, tivemos o prazer de conhecer o evangelista Antônio e a sua esposa também. Então, irmãos, Deus faz coisas maravilhosas, né? E Ele vai unindo pessoas com propósito. E a gente tem sido muito abençoado. E através deles a gente tem a oportunidade de estar aqui
junto com os irmãos, conhecer essa igreja linda e maravilhosa e abençoada. Então, eu louvo muito a Deus, pastor Moisés, pela sua vida, pela vida da irmã Ana, de toda esta igreja, em nome de Jesus. Agradeço também a minha esposa, que hoje nos acompanha aqui. Essa menina já está comigo há algum tempo, irmãos. Nós estamos juntos já há algum tempo, aí, algumas décadas, mas nós somos jovens, tá? Tá bom? Então, eu louvo muito a Deus por tudo isso. E hoje, Deus nos concede esta oportunidade, né, de poder estar aqui com os irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que durante esses dias, os pastores que já nos antecederam, já falou tudo, que hoje a gente não tem muita coisa, não. É praticamente fazer o apelo, pedir permissão ao pastor Moisés, fazer o apelo, agradecer pelo culto e ir embora. Porque eu tenho certeza que os pastores que já passaram aqui já falaram tudo aqui da palavra do Senhor que tinha que falar desse texto. Mas eu queria, nesta noite aqui, com os irmãos aqui, conversar acerca deste tema, deste trabalho maravilhoso. O livro de Efésios, irmãos, sabe que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele tinha um carinho muito grande pela igreja de Éfeso. E essa carta ele escreve estando preso, e ele traz uma palavra muito importante ali, orientando os irmãos, ensinando acerca da palavra do Senhor. Essa carta aos Efésios aí, ela é uma carta que Paulo escreve com muito carinho, né? Mesmo estando preso, Paulo não foi impedido de pregar o Evangelho. Mesmo estando em cadeias, mesmo assim, Paulo, ele não tendo a liberdade de andar ou de se locomover para muitos lugares, mas ele não deixa de fazer a obra de Deus. Eu fiquei pensando comigo, né, irmãos, porque às vezes a gente dá tanta desculpa por fazer a obra de Deus, né, por causa disso e por causa daquilo, mas Paulo não. Paulo, mesmo com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, ele não deixava de falar da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, sendo ela falada ou escrita, ele estava sempre pregando a palavra do Senhor. E ele vai doutrinando essa igreja de Efésios, e me chama a atenção que essa carta, ela fala acerca da posição também do cristão em Cristo, do posicionamento do servo de Deus na obra do Senhor. Neste capítulo 6, Paulo vem trazendo uma metáfora, falando acerca ali, se baseando, ou usando como um exemplo, um soldado romano. Porque ele vem trazendo aqui, falando sobre essas armaduras de Deus aqui, armaduras na vida do cristão, e eu queria meditar com os irmãos. Por que ele usa essa metáfora, usando também acerca do soldado romano ali? Porque os soldados romanos daquela época eram os soldados mais bem preparados que tinha. Eram os soldados que estavam prontos para a guerra, prontos para a batalha, é claro, de acordo com a data ou com a época em que eles viviam. Então, Paulo vem trazendo aquilo ali. A Bíblia, ela apresenta dois tipos de linguagem: a linguagem literal e a linguagem simbólica, ilustrada ou figurada. E aqui nesse texto, Paulo escrevendo aos Efésios, falando aqui acerca sobre a situação dos soldados romanos, ela nos traz bastante exemplos também para a nossa vida espiritual. Porque quando ele fala aqui acerca das armaduras, eu estou fazendo só uma introdução rápida, irmão, para depois a gente ir meditando na palavra, para que os irmãos possam entender junto comigo. Ele vem trazendo essas instruções aqui, falando acerca de um soldado romano, como era na época a realidade dele, mas também traz uma simbologia também para as nossas vidas espirituais. Por quê? Paulo está trazendo aqui algo de uma forma, vamos dizer assim, literal, como era o soldado romano. Mas nós também sabemos que nas nossas vidas também não é muito diferente da situação em que ele está escrevendo aqui. Por que ele fala sobre a armadura? Porque ele vem falando sobre essas coisas, vamos dizer assim, essas situações em que o soldado tem. Porque
era simbolizando também como se fosse uma guerra, como uma batalha. E na vida do cristão, na nossa vida, também não é diferente. A nossa vida hoje, nós não vivemos, de certa forma, entre aspas, uma guerra física, mas nós vivemos uma guerra espiritual. Nós não estamos aqui, muitas das vezes, a gente se ilude, muitos cristãos às vezes se iludem e acha que a vida do cristão é só vitória, como tem um jargão aí que o pessoal diz, é só vitória, só vitória. Não, irmãos, a vida do cristão é uma vida de guerras, de batalha, é uma vida também de luta, né? E na batalha e na guerra, só vence aqueles que estiverem bem preparados. Só vence aqueles que estiverem, aleluia, glória a Deus, preparados para a batalha. Não é verdade? Então, nós tiramos deste texto aqui, extraímos desse texto, alguns pontos que, para a nossa vida espiritual também, é uma realidade. Esse dia eu estava lendo um artigo que saiu no Semeador, que eu achei interessantíssimo, que o autor, não esqueci o nome dele que escreveu, mas eu achei aquilo muito lindo, que ele estava dizendo o seguinte, falando acerca de Jesus que foi levado ao deserto, que Jesus estava no deserto, e diz o autor, e o livro de Marcos fala sobre isso, diz que Jesus estava no deserto, e ali Satanás o tentava. No deserto, com Jesus ali, teve Satanás para o tentar, teve as feras, Jesus estava entre as feras, e Jesus também estava deserto, Satanás e as feras. Ou seja, estava dizendo o seguinte, que na vida de Jesus ali, não faltou Satanás para tentar ele, para perturbar, para tentar tirar ele do seu foco. Ele teve que enfrentar, estava junto com feras. Ou seja, o que a fera faz? A fera ataca, a fera tem vontade de matar, a fera muitas vezes vai para tentar acabar com a vida da pessoa, não é verdade? E também, olha só, deserto, Satanás e fera. Mas tinha uma coisa muito mais importante ou mais maravilhoso do que isso. Além de ter no deserto, Jesus ter no deserto, estar no deserto, ter Satanás e ter feras, mas tinha uma coisa principal na vida de Jesus ali. O que era, pastor? Anjos para servir ao Senhor. Ou seja, na vida do cristão, tem Satanás para tentar, tem fera, que muitas vezes são as lutas, as guerras que a gente enfrenta, não é verdade? Tem perseguições, mas o mais importante que é isso, tem anjos para nos servir. Esses anjos que às vezes nos dão força, esses anjos às vezes que Deus usa para nos estimular, para poder continuarmos guerreando, lutando, batalhando, porque às vezes a gente foca mais nos problemas, nas dificuldades, e esquece, irmãos, de que Deus não dá prova além do que podemos suportar. Aleluia, pode ter tudo isso para tentar nos perturbar, mas o mais importante, Deus está conosco nesta batalha. É Deus que nos deu força para chegar até aqui. É Deus que nos dá força para continuar perseverando. Quantas das vezes as batalhas vêm, a vontade é desanimar, voltar atrás. De repente, do nada, Deus usa um anjo. O que é isso? Às vezes nem sempre é um anjo celestial, mas às vezes Deus usa uma pessoa, com uma palavra, com uma forma de anjo, para te dizer o seguinte: vamos em frente, continua caminhando, porque por maior que seja a luta, maior que seja a dificuldade, tem anjos de Deus conosco. Aleluia, ou melhor do que isso, tem a presença de Deus conosco. Quem já sentiu Deus aqui pode glorificar ao nome do Senhor. Este não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Então, irmãos, neste texto, Paulo vem usando aqui a figura de um soldado romano, e eu queria meditar com os irmãos alguma coisa que eu anotei aqui que eu achei bastante interessante. Primeiro lugar, é que os soldados romanos, eles eram perfeitamente capazes de enfrentar qualquer tipo de inimigo, qualquer batalha. E esses soldados romanos, normalmente, eles usavam dois tipos de espada. Uma espada curta de 2 gumes, que no nome dela, no original, significava gladius, e também umas armas ofensivas, aleluia, que eram umas armas maiores que eles usavam, mais longas, que era no original chamada como enzes. E também, além disso aí, eles usavam
também essas armas maiores que eles usavam, era tipo aquelas armas, ou aquelas espadas, daqueles cavalheiros que vinham cavalgando, viu, nos filmes antigos, e eles vinham com uma espada, tipo uma lança. Então, eles usavam, esses soldados romanos usavam muito essas armas também na batalha. Outra coisa que ele usava também era uma lança longa, que era chamada de dardo, ou de asta. E os dardos também, que eram os dardos que eles usavam de 2 metros mais ou menos. Tudo isso aí, quando eles iam para a batalha, eles iam preparados com esses armamentos. Ou seja, irmãos, eles iam para poder vencer. Eles iam para, não para poder brincar, mas eles iam para a guerra mesmo. Isso me chamou a atenção porque na vida espiritual nossa, irmãos, embora seja bênção, seja vitória, mas também uma vida de guerra, de batalha espiritual. Esse texto, esse capítulo 6, está falando de batalha espiritual. E muitos de nós cristãos enfrentamos todos os dias. Alguns dizem que a gente vence um leão a cada dia, não é verdade? E quando a gente não vence esse leão do dia, se não vencer ele hoje, amanhã já serão 2 leões. Então, e se não vencer o de amanhã, depois de amanhã serão 3 leões. Então, o que eu quero? Eu vim aqui para te dizer. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: por maior que seja a batalha, por maior que seja a luta, enfrenta esta luta nesta manhã, porque em nome de Jesus somos mais do que vencedores. O nosso bispo Manuel Ferreira diz uma frase que eu gosto muito. O bispo Abel, muitas vezes, ele repete essa frase lá, que o bispo Manuel Ferreira usa muito. Ele dizia o seguinte, irmãos: os problemas se tornam menores quando nós os enfrentamos. Porque às vezes o problema vem, a gente não quer enfrentar, mas às vezes a gente empurra para o lado assim. Irmão, se a gente não enfrentar esse problema hoje, amanhã ele vai estar maior. Mas nós não enfrentamos essas coisas por nós mesmos, mas nós enfrentamos em nome de Jesus. Eu me recordo quando Davi, o gigante Golias, o afrontou, aleluia, lançou um montão de palavras negativas. Eu já vou entrar no texto, só estou trazendo só uma introdução para os irmãos entender. Ele usou um montão de palavras para tentar vencer Davi no grito, vencer Davi nas palavras. Mas Davi disse uma coisa para ele que me chama a atenção: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque em nome de Jesus tem vitória, irmãos. Em nome de Jesus, ou em nome de Deus, a bênção é liberada para nós. Em nome do Senhor, irmãos, os gigantes são derrotados. Aleluia, em nome do Senhor, a igreja é vencedora. Aleluia, glória a Deus. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, no versículo 10, ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra no demais quer dizer no grego o seguinte, irmãos: tulo e pu, que quer dizer agora em diante. Ele estava dizendo aqui o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, que de agora em diante, irmãos meus, vocês não se fortaleçam mais em si próprios. Vocês não vão mais na força de vocês. De agora em diante, irmãos meus, Paulo está dizendo para ele o seguinte: de agora em diante, irmãos meus, vocês agora não vão vencer essa luta em nome de vocês, mas de agora em diante, vocês não vão vencer essa luta na força de vocês, ou na sabedoria de vocês, ou no conhecimento de vocês, ou até mesmo no poder aquisitivo de vocês. Mas de agora em diante, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, que palavra maravilhosa saber que a nossa força não vem da terra, que a nossa força não vem de baixo, mas a nossa força vem do alto. Aleluia, glória a Deus. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava entendendo que o socorro dele não vinha da terra, mas o socorro vinha do Senhor Todo-Poderoso. Ei, irmãos, sabe por que você está aqui nesta noite? Nós estamos aqui, e hoje, mais um ano, aleluia, nessa campanha de oração no mês de janeiro. Sabe por quê? Porque a nossa vitória não vem da terra, a nossa vitória vem no Senhor.
Você pode dizer para alguém que está ao teu lado, de agora em diante, aleluia, você não vai mais na tua força, mas você vai na força do Senhor. Oh, aleluia. É por isso, irmãos, que o inimigo ele é furioso com a igreja. É por isso que o inimigo, aleluia, ele persegue a igreja. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais ele persegue, mais a igreja vai avançando. Quanto mais ele persegue o crente, tem momentos que a luta está tão grande que ele pode parar e pensar o seguinte: agora eu acabei com ela. O pastor Antônio estava falando sobre a irmã de 85 anos ali, de joelhos dobrados. O que é isso, irmãos? É porque Deus tem sido a força da nossa irmã. Aleluia! Irmãos, na vida de nós cristãos, não falta desafios, não falta peleja, mas também não falta a presença de Deus. O salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. As nações tudo investiam em armamentos bélicos. As nações tudo compravam armamento para a guerra. Mas Deus não permitia que Davi investisse em armas. Deus não permitia que Davi, aleluia, investisse em arma. Por quê? Porque Deus queria que Davi entendesse que a vitória de Davi não vinha da terra, mas a vitória de Davi vinha do Senhor. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi saía para a batalha, antes ele conversava com Deus, antes ele buscava Deus. E o que acontecia, pastor? Irmãos, ele ia para a batalha e Deus fazia ele vencedor. Porque a nossa força vem do Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz aqui: no demais, irmãos meus, aleluia, em outras palavras, de agora em diante, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revestidos-vos de toda a armadura de Deus. Interessante, irmãos, essa palavra revestir, eu fui buscar no dicionário, é o mesmo que vestir, né? Só que eu estava lendo um artigo, um livro, e o autor estava dizendo o seguinte: essa palavra revestir é como se fosse vestir de novo. E eu achei interessante, e eu estava lendo e entendendo o seguinte, irmãos, que era mais ou menos assim. Eu trabalhei numa empresa de aviação, e essa empresa que eu trabalhei, ela conseguiu pegar a representação de uma empresa da República Tcheca. Era aqui em Nova Iguaçu, essa empresa que eu trabalhei, 20 e poucos anos. E, pastor Moisés, os funcionários trabalhando ali, irmãos, como era trabalhando com avião, mexia muito com parafusos, com ferramentas, e os funcionários muitas vezes ficavam muito sujos, porque tinha que mexer com graxa, com óleo, com um montão de coisa. Aí o meu chefe, através de contatos, pegou a representação de uma empresa na República Tcheca, que na época ela fazia uns aviões chamados de asa baixa. São ultraleves, irmãos, mas que voavam igual avião, era mais de 300 km por hora. Tanto é que uma vez eu tive o privilégio de vir de Recife para cá, que eu fui tentar ver o negócio de um documento que tinha que ser liberado lá, e aí eles me trouxeram de volta para cá. Eu vim no ultraleve. Vim cheio de medo, irmão, porque eu nunca tinha voado tanto tempo assim. Só voava ali por Nova Iguaçu mesmo, né? Então era tranquilo. Mas aí o meu chefe pega a representação dessa empresa na República Tcheca. Irmãos, achamos interessante, porque quando ele foi lá, ele passou uma semana na República Tcheca lá, para conversar com as pessoas lá e tal, e eu ver como era a fábrica, para poder representar esse avião aqui no Brasil. Irmãos, sabe qual era a cor do macacão que eles trabalhavam lá? Branco. Branquinho. Interessante que eles trabalhavam na fábrica com o macacão branco. E aquilo ali gerava uma consciência neles que eles tinham que manter aquele macacão também branco. Não deixar sujar muito. Já aqui no Brasil, nós não saíamos trabalhando de qualquer maneira, a gente saía fazendo de qualquer maneira, e daqui a pouco estava todo mundo sujo ali, no final do dia, a roupa já tinha que ir para lavar, para no dia seguinte botar uma nova, porque já estava toda suja. Eles lá não, a empresa deles, irmãos, a produção,
um brinco, tudo limpinho, mas aquilo ali gerava uma consciência neles de que eles tinham que manter aquilo limpo. E aquilo nos chamou bastante atenção no vídeo, a gente vendo, e o meu chefe botou para os funcionários para tentar implantar aqui. Né? Depois eu saí da fábrica, não sei se conseguiu, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte: então essa palavra revestivos é como se fosse o seguinte, irmãos, é como se a pessoa tivesse com um macacão todo sujo de graxa, tirasse ele e colocasse um branquinho no corpo dele, ou seja, tirou o macacão e agora está se revestindo. Nós também estávamos sujos espiritualmente, mas o Senhor nos lavou e colocou um macacão branquinho na nossa vida. Hoje, irmãos, é como, aleluia, Salomão diz lá, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, mas eu peco, eu erro. Sim, pecamos, mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem tem macacão limpo espiritualmente aqui, pode adorar o Senhor nesta noite, porque não é pelo que a gente faz, mas é pelo que o sangue de Jesus fez por nós. Aleluia, revestivos. E ele diz aqui o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus. Por quê, irmãos? Porque o soldado romano, ele não podia, aleluia, glória a Deus, estar de uma forma, por exemplo, proteger uma parte e a outra não. Se protege uma parte, a outra não, ele poderia, de repente, ser ferido naquele lugar que ele estava vulnerável. Então ele fala, revestivos não simplesmente de uma parte, mas de toda a armadura de Deus. Deus está falando para nós aqui o seguinte, irmãos, aleluia, é noite de revestimento de Deus, é noite de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Deus quer que você proteja a sua parte do tronco, Deus quer que você proteja a sua cabeça, Deus quer que você, ou que nós nos protegemos, irmãos, toda a parte do nosso corpo. Por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, aquele que guerreia contra nós, ele quer encontrar um momento ou um local vulnerável em nós para nos atacar. Mas se estivermos revestidos, aleluia, da couraça de Deus, da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, aleluia, nada vai nos alcançar. Nada vai nos atingir. Por quê? Porque o nosso Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. É um privilégio para nós, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pastor, como é que eu me revisto espiritualmente? Nesse mês de oração aqui, buscando a presença de Deus, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. Cheguei aqui, os irmãos estavam orando de joelho. O que é isso? Está buscando o revestimento de Deus. Irmãos, uma igreja aqui, aleluia, que é revestida pelo Senhor, irmãos, nenhum mal lhe sucede, nem praga alguma chega à sua tenda. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é, pastor, que eu consigo me revestir de toda a armadura de Deus? Orando, lendo a palavra, como os irmãos daqui, é uma igreja estudiosa da palavra, junto com o seu pastor, orando, estudando a palavra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, buscando a presença de Deus. Irmãos, a igreja está vivendo o seu último momento na face da terra, e só vai perseverar, só vai aguentar firme aquele que tiver com toda a armadura de Deus. Aleluia, é chegada a hora de nós, como igreja, nos posicionarmos em buscar a presença de Deus. Nós estamos lá na nossa igreja com 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Irmãos, nós temos vivido, pastor Moisés, através desse trabalho em oração lá, temos vivido dias maravilhosos. Por quê? A presença de Deus tem sido manifesta. Porque quando a igreja, aleluia, entra naquele versículo que Deus diz o seguinte, que se o meu povo que chama pelo meu nome, aleluia, quantos já chamaram pelo nome do Senhor aqui nesta noite? Se humilhar, orar,
se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Aí o que acontece? Então eu ouvirei dos altos céus. Oh, aleluia, glória a Deus. Neste momento, se você estiver precisando de alguma vitória, de alguma bênção de Deus, ore ao Senhor neste momento, porque, glória a Deus, diz que Ele ouvirá dos altos céus, perdoará o pecado, sarará a nossa terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Não há impossível, irmãos, para aqueles que estão na presença de Deus. O impossível é para nós, mas para Deus não. Tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Pastor, mas eu preciso de algo muito, muito grande. Aleluia, algo sobrenatural, irmãos. Glória a Deus. É grande para mim, é grande para você, mas o nosso Deus é muito maior do que esse problema. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a gente vai andando a todo instante na vida espiritual, tem cilada armada para tudo que é lado. Não é verdade? Parece que o cristão é como se ele estivesse andando num terreno minado. Porque é tanta cilada, tanta coisa armada, glória a Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor é aquele que vai em nossa frente. Ele endireita caminhos tortos. Aleluia, despedaça portas de bronze e quebra os ferrolhos de ferro. Aleluia, irmãos, o Deus que nós servimos é aquele que está em nossa frente. Às vezes você nem sabe, mas você está andando por um caminho que tem uma cilada, uma armadilha, um laço armado, você nem vê, mas Deus já vai cortando os laços assim, e nós vamos passando e nada nos acontece. Oh, aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É por isso que o inimigo ele fica revoltado com a igreja, comigo, com você, conosco, porque ele vai fazendo as armadilhas, glória a Deus, muitas das vezes dá uma balançada, mas daqui a pouco a gente volta para a posição que Deus nos colocou e a gente continua firme na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Firmeza, fala de firmeza, solidez, o cristão que é firme. Aqui não tem isso não, mas tem lugares por aí que tem pessoas que uma hora ela está bem na presença de Deus, outra hora está mal. Uma hora ela está pegando fogo, daqui a pouco quer entregar o cartão de membro. São pessoas que são oscilantes, não é verdade? Por quê? Porque não tem firmeza na presença de Deus. Por que não tem firmeza? Porque ainda não recebeu a armadura de Deus. Glória a Deus. Porque quem tem a armadura de Deus, irmãos, sopre o vento que soprar, ela continua firme na presença de Deus. Como Paulo falou, escrevendo aos Coríntios 15, 58, se não me falha a memória, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, com luta ou sem luta, seja firme, seja constante. Aleluia, não precisa correr muito não. Já vi uns carros, hoje tem muitos carros hoje com uma velocidade imensa, não é verdade? E tem carros que correm, tem pessoas que gostam de correr muito, mas às vezes sai correndo tanto e não chega no destino, porque pode correr o risco de sofrer um acidente, de bater com o carro. E às vezes eu me recordo, eu vou trazer uma palavra rápida, eu me recordo, irmãos, que lá atrás eu tinha uma Fiat Uno, ano 94, 4 marchas, a gás. Cismamos com a família de fazer uma viagem para Rio das Ostras, tá? Minha esposa que não me deixa mentir. E eu estava começando a dirigir pouco tempo, pastor Moisés. E no meu carro, além da Fiat Uno, 4 marchas e a gás, ainda levamos uma pessoa com a gente, foi eu, minha esposa, meus 2 filhos e uma pessoa bem fortezinha com a gente no carro. Fomos para Rio das Ostras e não tinha muito tempo que eu tinha aprendido a dirigir, já tinha pego a carteira e peguei a família, vamos embora. Aí foi meu primo com o carro dele,
2.0, um vizinho da frente, mana, com a Fiat Palio novinha, que andava, que era uma beleza. E eles, vamos embora, Fábio. Eu falei, vamos embora, vou com vocês. Então, vamos embora. Aí eles foram na frente, meu primo com embora, né, 2.0, foi embora com o carro, e o da Palio depois dele. E toda hora eu estava lá atrás. Aí pegamos aquela BR-101, era Rio das Ostras, que foi, não foi? Fomos para Rio das Ostras, e na BR-101. E o Sérgio, meu irmão, estava no carro da frente, no Bora. E o Sérgio, aí daqui a pouco, irmãos, na BR-101, eu pisava no acelerador, a Uno não passava de 90. Ela não passava de 90. E eu pisava. E o carro não era de andar. Passava os caminhões na BR-101, eles vinham lá atrás, piscando, eu jogava para a direita para eles passarem. Irmão, quando eles passavam, o carro chegava a tremer. E o carro nada de andar. Aí daqui a pouco o Sérgio é meu irmão mais velho. E lá de casa eu sou o caçula, né, da minha geração. E o Sérgio parou, eles pararam o carro na frente toda hora. Aí o Sérgio pegou e parou, eles pararam o carro num posto, aí eles pararam, eu parei atrás. Bem depois que já tinham parado, eu estou chegando lá, devagarzinho. Aí ele chega, o que está vendo, rapaz? Vamos embora, de agora em diante tu vai no meio, tu não vai atrás mais não. Falei, o que foi, Sérgio? Não, você não anda com esse carro. Falei, o carro não anda. O carro é 4 marchas, ele é a gás. Eu piso, mas ele não responde. Ele, não, de agora em diante tu vai no meio, tu não vai atrás mais não. Porque você está preocupando a gente. Irmãos, era o carro que não andava. Mas o que eu estou dizendo? Mas mesmo com aquela Fiat Uno, ano 94, 4 portas. Ninguém tem Fiat Uno aqui não, né, irmãos? E também não levo pelo lado pejorativo, não. Só estou falando pelo que aconteceu comigo. Mas o carro não andava de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer? Mesmo assim, com o carro, mesmo não andando muito, não correndo muito, eu cheguei ao meu destino. Consegui chegar ao local que a gente tinha preparado o destino. Por quê? Porque o importante não é você correr muito, mas o importante é você ser constante. Quantos que começaram correndo tanto, se cansaram, pararam no meio do caminho, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus nesta noite, irmãos, porque você está firme na presença do Senhor, você está constante, não precisa correr, mas o importante é chegar no destino. Glória a Deus. Rapidinho aqui, tomando toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo ficai firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, eu estava estudando isso aqui, eu achei muito interessante, pastor Moisés, porque na armadura do soldado romano, alguns estudiosos dizem que na parte do dorso dele, aqui do tronco aqui, essa armadura dele tinha algumas partes da armadura que eles colocavam também algumas, tipo osso de carneiro, pedacinho de osso de carneiro, e costuravam para botar ali naquela armadura. Era uma armadura totalmente preparada para quê? Para que as lanças, as espadas, quando batesse assim, não ferisse a região do tronco dos soldados romanos. Irmãos, quantas das vezes, pessoas, às vezes, com palavras, tentam atingir o nosso coração. Pessoas, às vezes, com lanças do inimigo para tentar nos desferir. Que, às vezes, o inimigo usa pessoas com palavras, às vezes, para nos abater. Mas, pastor, a palavra vai no ouvido. Sim, irmãos, mas tem palavra que entra por aqui e, muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, vem para o nosso coração e machuca. A minha mãe dizia que palavras, às vezes, dói mais do que um tapa. Por quê? São pessoas, às vezes, usadas pelo inimigo. Eu estou falando aqui, nessa couraça aqui, essa armadura aqui para eles aqui, era uma armadura física mesmo, podemos dizer assim, para poder, porque era uma guerra verdadeiramente física. Mas, como eu disse no início, trazendo para o nosso lado espiritual, quantas pessoas que hoje estão feridas, machucadas, pessoas, às vezes, que muitas das vezes chegam na igreja sorrindo aparentemente, mas o coração, às vezes, está chorando,
Por quê? Porque uma palavra que machucou, que feriu, às vezes até como a Bíblia fala que a palavra mata, às vezes é isso aí, é pessoas que usam a palavra de Deus não para levantar, mas para matar. Mas eu louvo ao Senhor que aqui em Nova Cidade, irmãos, tem uma igreja curada, sarada, uma igreja, irmãos, aleluia, que o inimigo não tem conseguido abatê-la ou ferir o seu coração. Por quê? Porque tem uma igreja revestida com toda a armadura de Deus. Quer ver só? Só você que tem a sua vida revestida espiritualmente pode dar um glória a Deus aí bem forte, adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, porque as palavras não conseguiram atingir o objetivo que o inimigo queria. Qual? Matar a tua vida espiritual. Sabe por que não conseguiu? Porque a igreja aqui em Nova Cidade é uma igreja instruída na palavra de Deus. E é isso que nos protege, irmãos. Nessa armadura que nós lemos aqui, nesse capítulo 6, vai falando sobre tudo. Fala de armadura para a parte do tronco. Para o quê? Proteger o nosso emocional. Hoje, quantas pessoas doentes emocionalmente? Eu acho, não sei se tem psicólogo aqui, mas eu acho que os psicólogos nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando nos dias de hoje. De tantas pessoas doentes emocionalmente. E paz, meus irmãos, não é somente lá fora, não. Às vezes dentro da casa de Deus também. Muitas pessoas doentes emocionalmente. Mas hoje também, irmãos, tem um bálsamo de Gileade para a tua vida. Hoje, do aleluia, glória a Deus, manda dizer para você, Deus manda dizer para você que o Espírito Santo, que é aquele que cura as nossas vidas, está presente neste lugar. Glória a Deus. Então agora eles estavam revestidos para não atingir a parte do tronco deles. Já estou caminhando, estou correndo para a gente poder, glória a Deus, caminhar para o final. Outra coisa, também fala aqui sobre capacete da salvação. O capacete é aquele para proteger o quê, irmãos? A cabeça, não é verdade? O capacete é aquele que protege, para proteger a nossa cabeça. Você pode ver que um motoqueiro, ele tem que andar com capacete, porque se ele sofrer qualquer acidente, o capacete vai proteger a cabeça dele, ou pelo menos amenizar o problema. Você vê que no lado espiritual também, o pastor que cuidava da ovelha, uma das tarefas principais do pastor, quando ele começava a cuidar da ovelha, ele tinha que pegar o azeite e derramar o azeite na cabeça da ovelha. Para quê, pastor? Para proteger a cabeça da ovelha. Por quê? Porque a cabeça da ovelha, naquela época tinha o senhor das moscas, chamado Baal-zebub, que chegava o seguinte, colocava ali bichos na cabeça da ovelha, e a ovelha ficava desorientada. E a região da cabeça, irmãos, dos 5 sentidos que o ser humano tem, 4 estão na região da cabeça. Olha que coisa importante. É a cabeça, irmãos, que domina o corpo. É a cabeça, aleluia. Por isso que Jesus é a cabeça da igreja, que é o líder. Além de cabeça falar de autoridade, cabeça também fala de liderança. Jesus é o líder da igreja, então ele é o cabeça da igreja. Aleluia. E como eu falei, dos 5 sentidos, 4 deles estão na região da cabeça. Olha como é importante. Visão, audição, olfato, paladar, todos na região da cabeça. Somente o tato não está na região da cabeça. Então o pastor da ovelha, ele jogava o azeite para poder proteger as ovelhas, para a mosca não posar e botar bicho ali, porque senão as ovelhas ficavam, irmão, desorientadas. Pastor, e daí? E daí, irmãos, aleluia, que nós também precisamos ter o nosso capacete da salvação. Por quê? Quantas palavras negativas que são proferidas aí, e vem, tentando nossos ouvidos, região da cabeça. Quantas palavras negativas, quantas palavras de derrota, quantas vezes o inimigo sopra no nosso ouvido, dizendo o seguinte: você não vai vencer, você não vai conquistar, você não vai avançar. Tudo isso são palavras, se eu deixar entrar na minha cabeça, consequentemente, o meu corpo estará sendo dominado por uma coisa ruim, pela minha cabeça doente. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Hoje, glória a Deus, o Senhor
tem, através deste mês de oração, tem derramado azeite na nossa cabeça para proteger a nossa cabeça. E além disso, tem nos dado o capacete da salvação. Ou seja, palavra negativa não toma forma na nossa vida. Aleluia! Visão. Quando vemos coisas que não agradam a Deus, isso aí está, aleluia, está querendo tomar a região da nossa cabeça. Não é verdade? Audição, visão, paladar, olfato, tudo isso aí. Enquanto o Senhor das moscas, ele tentava posar na cabeça das ovelhas para poder deixá-las doentes, aleluia, o nosso Deus tem ungido as nossas mentes, porque mentes ungidas são mentes vitoriosas. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus bem forte. Mentes ungidas são mentes vitoriosas. E quando a cabeça está bem, irmãos, quando a cabeça está bem, aleluia, glória a Deus, todo o corpo está bem. Por quê? Porque é a cabeça que controla o nosso corpo. Aleluia. Se fisicamente a tua cabeça não estiver bem, deixa eu te dizer uma coisa, espiritualmente o Senhor dos Senhores está aqui nesta noite, que é o cabeça da igreja, para dirigir a tua vida, para dirigir a sua família, para dirigir o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite, irmãos, para dizer para nós o seguinte: igreja minha, louvado seja o nome do Senhor, sede firmes, constantes, aleluia, glória a Deus, porque uma igreja firme na presença do Senhor, ela se torna inabalável na presença de Deus. Então ele pensou em capacete da salvação, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, couraça da justiça, escudo, arma de defesa, para nós nos protegermos, não é verdade? Para nós nos defendermos dos ataques do inimigo, glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada, além de ser uma arma de defesa, ela também é uma arma de ataque. Eles usavam a espada tanto para atacar, quanto também para se defender. Glória a Deus. Aleluia. Se você está sendo atacado espiritualmente, eis aqui a espada do Espírito. A palavra de Deus. É a palavra de Deus, nós vamos usá-la também como uma arma de defesa e também como escudo para nos proteger, aleluia, para que nenhuma arma venha, aleluia, ter êxito sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É a palavra de Deus, irmãos. Às vezes temos uns problemas, às vezes a gente quer responder, quer dar satisfação, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, irmãos. Responda com a palavra de Deus. O inimigo diz para nós: o teu futuro é incerto. Aí você responde para ele pela palavra: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O inimigo diz para você: você é fraco, você não pode nada. Aí você usa a palavra de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus não respondeu o inimigo com o braço. Jesus não respondeu o inimigo, aleluia, guerreando, atacando fisicamente. Mas ele usou a palavra e Jesus, com a palavra, respondia ao inimigo. Por quê? Jesus usou a espada, aleluia, como arma de defesa e também como arma de ataque. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos têm a espada aqui nesta noite? Levante neste momento. Aleluia. Não deixe essa espada por nada, irmãos. Não abandone essa espada por nada, porque aqui está o segredo da nossa vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Perdão, pastor Moisés, pelo horário. Meus irmãos, boa esta palavra de reflexão. Nós nunca
deixamos de aprender, né? Pode ser o ano inteiro falando sobre o mesmo assunto, sempre tem uma coisa nova para nós aprendermos, né? Nem que seja um carro velho de 4 marchas, mas estou brincando. Mas Deus tirou ele dessa prova, né? Meus irmãos, a vida é assim, cheia de provas, né? Mas, na verdade, irmãos, a gente ri e tudo, mas a vida do crente é assim, né? A gente não precisa correr. Não precisa correr. O segredo que ele disse aqui é perseverar. Perseverar, ficar até o fim. Até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa quem quiser correr, correr. Vamos nos resguardar, vamos ficar na palavra de Deus e vamos seguir em frente. Amém?